minha vida está paralisada, não consigo crescer mais. E olha que interessante, às vezes eu encontro pessoas, seja no meu atendimento pastoral, seja na clínica, eu encontro pessoas que falam assim, não, eu decidi que não quero mais gostar de ninguém. É uma péssima decisão, na verdade, é uma argumentação. A pessoa, na verdade, ela desistiu de acreditar que poderia novamente encontrar a felicidade. Então é mais fácil você argumentar do que se esforçar e mostrar para você mesmo, para você mesma, que as coisas podem mudar e que a vida sim vale a pena, viver vale a pena, não importa a etapa da vida. E quando a gente começa a falar sobre isso aqui na Quarta Terapêutica, eu vejo o quanto Deus trabalha muito em nossos corações. E hoje o tema é esse, minha vida está paralisada, não sei, emocionalmente, financeiramente, questão de sonhos, futuro, mas principalmente algumas emoções aqui dentro de você parece que também estagnaram, né? Eu também ouço pessoas dizendo assim, eu não sei mais, eu tento, eu acho isso muito engraçado, né? Eu tento, mas eu não consigo mais ter, sabe, aquele sentimento. Calma então. Vamos lá? Eu quero utilizar um texto bíblico muito conhecido para poder mostrar para vocês como é que mesmo Deus falando conosco, a gente acaba enxergando as coisas de um jeito totalmente errado. E isso é que paralisa muito a vida da gente, isso paralisa muito a vida da gente. Antes de eu ler o texto, deixa eu contar para vocês um pouco da história desse texto, a história que antecede esse texto bíblico. O povo de Deus, no Antigo Testamento, havia sido levado cativo para o Egito. E ao ser levado cativo para o Egito, passou ali cerca de 430 anos. Deus envia um libertador, Moisés. Moisés tira esse povo com a graça, o poder de Deus, da escravidão no Egito e caminha com esse povo em direção à terra prometida. Só que não é uma caminhada fácil. Bom, durante essa caminhada há muita murmuração, embora a glória de Deus fosse vista o tempo todo. Até que esse povo, eles chegam diante da terra prometida. Eles estavam diante de tudo que eles sonharam a vida toda. Só que acontece uma coisa terrível nesse momento. E é o que eu quero ler para vocês. O texto está em Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Vai aparecer no telão para vocês. Diz que depois de 40 dias, eles voltaram a espiar a terra. Eles chegaram diante de Canaã, da terra prometida, e depois de 40 dias voltaram a espiar. Esses espias, um de cada tribo, foram lá, olharam a terra e vieram com o resultado. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Diz o texto, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak são considerados na Bíblia homens extremamente altos e fortes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então, nesse momento, Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Última parte. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, dos 12 homens que foram espiar a terra, nós temos o relato de 2 que estavam confiando no poder de Deus, que mesmo com suas limitações, eles teriam tomado posse da terra prometida, mas nós temos o relatório de 10 que disseram que, olha, é Deus que está mandando, mas mesmo Deus mandando nós não vamos fazer, porque o que a gente viu lá vai ser uma luta insana e nós não vamos conseguir vencer.
Mas Deus está do seu lado. Está do nosso lado, mas nós não queremos. Duas visões completamente diferentes de uma mesma situação. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Que tem hora que aquilo que a gente viveu, aquilo que nós vivenciamos de estranho, dolorido, frustrante, angustiante na nossa existência, molda muito a forma como nós olhamos para o futuro, como nós olhamos os nossos novos desafios. Aquele era um povo que tinha saído da escravidão. 10 ainda mantinham a mentalidade de escravos. 2 se sentiam livres para conquistar a terra prometida. Eu não sei o que a vida fez com você, nem o que as pessoas fizeram você passar ou como elas te decepcionaram. Mas de alguma maneira, se a sua visão da vida foi afetada hoje, eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus mudasse isso aqui. Por isso eu vou fazer uma pequena oração com vocês. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, fica conosco, fala às nossas mentes e aos nossos corações, nos ajuda a enxergar o que não queremos ver e nos mostra, Senhor, que há sim uma oportunidade de muitas coisas boas e novas acontecerem na nossa existência. Não deixe, não permita, ó Deus, que nossas marcas mais profundas e doloridas nos impeçam de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Para descrever melhor o que eu estou tentando explicar para vocês, eu vou ler com vocês um texto de Leonardo Boff. Ele diz assim, que cada um lê com os olhos que tem. Eu e você, a gente enxerga a vida com as lentes que nós fomos construindo, os filtros que nós fomos construindo durante toda a nossa vida. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Cada um de nós olha para a vida a partir de um ângulo, é isso que ele está querendo dizer. Por isso, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Significa que eu e você podemos olhar para uma mesma situação e termos interpretações diferentes. Se eu me sinto bem, se eu me sinto forte, eu posso olhar para um desafio e falar, eu vou vencer. Mas você não se sentindo assim, você pode olhar e falar, nunca que eu vou encarar uma situação dessa, eu prefiro ficar onde estou. Então, eu e você, nós lemos com os olhos que nós temos nesse momento. Eu sei que muitas vezes essas lentes foram construídas num período da nossa vida onde nós não tínhamos muita informação, como por exemplo a nossa infância, ou quando não tínhamos muita experiência, a nossa juventude. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos vemos ainda carregando essa forma de enxergar a vida a partir de falhas, de erros, de padrões que foram estabelecidos. Ou seja, olhando para a sua vida hoje, seja sentimental, profissional, seja o que for, me responda uma coisa. Na verdade, deixa eu ver aqui, 5 coisas. Tá? Primeiro, você acha que isso está acontecendo com você? Estou me esforçando muito, mas as coisas parecem que não estão acontecendo como eu planejei? Você já parou para pensar por que muita gente se esforça demais e acaba não saindo do lugar? Isso em qualquer área da sua vida. Segunda coisa que eu queria que você pensasse. Será que isso está acontecendo com você? Há algum tempo eu ando girando e voltando para o mesmo lugar, Parece que você tenta sair de um ciclo e quando você se vê, você está no mesmo lugar. Outro pensamento, será que você não está pensando dessa forma? Será que alguma coisa tem limitado, aqui está escrito limitando, vocês perdoem o erro de português. Será que alguma coisa tem limitado a minha vida? Será que não tem? Às vezes a gente está em igreja, né? As pessoas começam muitas vezes a espiritualizar muita coisa. Algumas sim são verdadeiras, outras não. Mas muita gente gosta de falar assim, não, eu acho que tem alguma opressão, só pode ter alguma força contrária. Enfim, eu não sei. Ou por último, será que você não está pensando assim que alguma coisa deve estar te impedindo de avançar? E talvez seja algo que esteja em você. Algo que faça parte de você. Agora uma palavra, antes de eu iniciar. Acredito que você tem se esforçado muito para que tudo dê certo, mas sua vida parece presa em um ciclo.
estagnada, sem crescimento numa determinada área da sua vida. Eu encontro muita gente assim, como aquele povo do texto que eu li com vocês, que sai de uma condição e depois volta para essa condição, ou quer voltar para essa condição porque acha que é difícil demais. Eu sei que a vida cansa, eu sei que as pessoas muitas vezes exigem demais de nós, mas eu sei também que se nós quisermos, hoje à noite aqui, a gente rompe essa paralisia e a gente volta a amar, volta a crescer, volta a acreditar, volta a confiar, volta a fazer tudo diferente. Vai depender da gente. Vai depender da gente. Às vezes quando as pessoas vêm me contar assim e dizem, mas eu precisava de algo que me desse essa força, eu digo, olha, sempre dependeu de você. Sempre. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser entre você e Deus. Sempre vai depender de você. Mas é importante que você saiba lutar do jeito certo. Que você saiba conquistar do jeito certo. Então eu vou pedir para vocês participarem comigo a partir de agora. E a gente vai fazer alguns reforços aqui, né? A gente tem algumas questões na área da psicologia, reforço positivo, reforço negativo. Eu já falei um pouquinho para vocês a respeito disso. Vamos tentar fazer um pouco de reforço positivo hoje aqui. E aí você vai ler comigo. Por favor, leia esse texto comigo. Minha vida pode estar paralisada por causa de uma relação complicada com o passado. Bom, foi uma péssima leitura. Nós podemos tentar de novo? Então vamos lá. Minha vida pode estar paralisada por causa de uma relação complicada com o passado. Foi o que eu acabei de dizer. Não venha me dizer que você superou tudo, a não ser que você seja um ser extrasensorial, que você viva talvez numa atmosfera santificada, porque senão você sim foi afetado muito por muitas coisas na sua vida, isso é fato. E a gente sempre mantém uma relação complicada com o passado. Posso ensinar uma coisa para vocês? Toda vez que você vê uma pessoa tendo uma relação complicada com o presente, sabe de onde ela trouxe isso? Do passado. Todas as vezes que você vê uma pessoa vivendo não uma relação com o presente, mas um relacionamento no presente, esse relacionamento não se ajusta, é por conta de algo no... Viu como é simples? Você precisa lidar um pouco com isso. Ah, mas eu já superei, eu já fiz, eu já aconteci. Gente, tem hora que a gente precisa acordar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar muitas verdades, pequenas verdades aqui. A primeira, talvez você esteja muito ligada também ao seu passado. E por isso não tem se dedicado e acreditado integralmente nas promessas de Deus para a sua vida. É fato, gente. Olha, Deus tem algo bom. Nossa, depois de ter passado tanta coisa ruim, Deus vai trazer uma pessoa especial para você. Ah, não, ixi. Só se for de outro planeta, porque nesse aqui não tem não. Não, eu escuto cada coisa. E aí eu falo, como é que eu vou orar? Como é que eu vou olhar para Deus e dizer, Senhor, eu acredito em Ti, só que não. Não tem como. Ou eu creio ou eu não creio, ou eu faço as coisas acontecerem pela fé, ou então eu vou continuar afundando nesse processo. Minha vida pode estar paralisada, seja profissionalmente, seja sentimentalmente e até espiritualmente, porque tem muita gente decepcionada com igrejas, com um monte de coisas por aí, e o passado está paralisando o presente e, é claro, impedindo o futuro na vida dessa pessoa. Agora eu sei que não é fácil deixar o passado. Ah, não é. Até porque ele não quer sair de você, mas de jeito nenhum. Porque a ideia não é esquecer. A ideia é você digerir. É você tirar o aprendizado. É você parar de sofrer. É você cessar a dor. Você esquecer, você não vai. E interessante que quando Moisés chega com o povo ali diante da terra prometida, que eles veem aquele tanto de problema que eles têm que resolver para poder entrar na terra prometida, eles ficam com vontade de voltar para o passado. Não, gente, você já acordou uma manhã e falou assim, meu Deus, quando é que eu vou acordar sem tanto problema para resolver? Quem já teve vontade de falar para Deus, oh meu Deus, Senhor, quando é que eu vou ter uma semana sem problemas, né?
eu quero dizer para você, eu vou lançar uma palavra profética para você sobre essa pergunta. Quando é que você vai acordar um dia sem problemas? Nunca. Receba, gente. Oh, meu Deus. Fala amém. Fala, eu recebo. Nunca. Então, não existe isso. A gente não tem isso, não tem essa possibilidade. Agora, não é fácil. Para aquele povo, quando eles veem que para entrar na terra prometida, depois de terem caminhado pelo deserto, eles ainda têm que lutar. Ah, não. Ah, não. Ó, quando eu converso com pessoas que já passaram por vários relacionamentos, elas falam assim, está ficando cada vez mais difícil. Eu falo, é verdade, sabe por quê? Porque cada relacionamento que falha é um problema a mais para você administrar no próximo. Porque você vai juntando cargas do passado. E aí, você daqui a pouco, você não vai ver ninguém que se adeque, mas talvez por solidão, carência, você acabe pegando alguém totalmente fora de um padrão que você um dia concebeu. Olha que coisa interessante. Porque a gente acha que é difícil, é complicado. Mas é assim, gente. A vida é assim. E aquele povo chega diante da terra prometida, tudo de bom. E eles só olham os problemas. Eles só olham os problemas. Então a gente precisa olhar não apenas para o problema. E aquele povo virava para Moisés e dizia assim, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito, para o passado, porque a gente era? Voltar para o mesmo lugar, ficar rodando em círculo? Ouça mais uma verdade, que tem a ver com esse texto. Algumas vezes estamos presos a antigos métodos. Você parou de crescer. Você parou de evoluir, você se prendeu ao passado. Você sempre fazia algo de um jeito e dava certo. Hoje você é pressionado de todos os lados para aceitar um novo processo, porque a vida é assim. Se você me perguntar se eu sou o mesmo de antes da pandemia, eu não sou. Mudou muita coisa. Aliás, se você perguntar se eu sou o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou, de 20 anos atrás, eu dou graças a Deus que as coisas mudaram. Eu lembro até hoje o tanto que foi legal pegar o meu primeiro Motorola. Quem lembra dos primeiros celulares Motorolas? Eles eram enormes. Parecia que você carregava uma caixa aqui do lado, você pendurava na cintura. E eu peguei o meu Motorola, custava um absurdo naquela época, e a ligação era mais cara ainda. E eu botei na cintura e saí andando no shopping, com aquela caixa de ferramenta do lado. Aquela época passou, as coisas evoluíram, tudo mudou, a história mudou e eu precisei evoluir nesse processo. As coisas vão ficando para trás. Se você não deixar o passado e falar assim, Deus, limpa minha mente, limpa meu coração, limpa minha vida. Não foi só os outros que erraram comigo, eu também errei. Por favor, com fé, repita comigo, não foram apenas os outros que erraram comigo, eu também errei comigo. Muito bem, muito bom. Olha que coisa extraordinária. Mas não é só isso não. Vamos a mais um título? Leia comigo, vamos ver se a gente acerta agora. Vamos lá? Minha vida pode estar paralisada porque fico fazendo transferência de culpa. E às vezes eu estou trabalhando com algumas pessoas e quando elas começam, mas porque fiz isso, porque aquilo, porque falou comigo. Para! Não são os outros, é você. É você. Para de transferir culpa. Eu estou nisso por causa daquela pessoa. Não, você deixou essa pessoa entrar na sua vida, bagunçar a tua história, destruir anos da sua existência. E agora você acha que é só culpa dessa pessoa? Quem permitiu isso foi você. Assuma a sua culpa, não faça transferência.
Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. A gente tem que parar com isso. A gente precisa encerrar isso. Eu sei que para alguns traumas realmente há culpados, mas para a grande maioria dos processos que nos trouxeram dor e tristeza, nós fizemos parte disso. Ou nós deixamos, ou nós apoiamos, ou nós aceitamos, ou nós nos submetemos. Pode ter certeza disso. Está gravando isso aí, Vicente? Eu quero ver esse negócio no YouTube essa semana. Minha vida pode estar paralisada porque eu fico fazendo transferência de culpa o tempo todo. Ninguém me apoiou, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém me entende, né? A gente tem essa coisa de se martirizar, de achar que foi o melhor e que nós fomos injustiçados. Para com isso. Não faça essa transferência. Era o que o povo que saiu do Egito estava tentando fazer. O que eles estavam dizendo para Moisés? Diz o texto que todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. A culpa é sua, Moisés, a culpa é sua, Arão, você tirou a gente de lá. Bom era ser escravo, bom era levar chicotada, bom era não ter liberdade. Agora você nos traz aqui, por que você nos tirou de lá? Porque tem hora que nós somos escravos, levamos chicotadas e achamos que isso é normal. De tanto que você está nesse processo. Faz tanto tempo que você se chicoteia que você acha que isso é normal. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas que quando falam dos seus problemas sempre culpam seus cônjuges, um irmão, seus colegas de trabalho, seus concorrentes, namorados, noivos, ou ainda o problema é e sempre será o governo atual. Tem gente que é desse nível. A gente fica assim, reclamando, e a gente não para perceber que o tempo passa. E a vida da gente está paralisada, porque a gente fica toda hora transferindo culpa, ao invés de acordar para uma realidade de que as coisas só vão funcionar quando você acordar e perceber que você tem uma grande parcela de culpa nesse processo. Grande parcela de culpa nesse processo. E tem mais um detalhe, por favor, nunca se esqueça disso aqui. A reclamação mascara o verdadeiro problema. Gostou dessa? Tem uma outra sobre reclamação que eu não podia deixar de colocar aqui. Ou seja, se você constantemente transferir a culpa para outras pessoas, ou ainda se ficar reclamando da vida e se colocando em uma posição de vítima, é possível que você nunca faça um aprendizado da situação em que se encontra. Você nunca vai olhar e dizer, aprendi. Você sempre vai ficar culpando um, culpando o outro, sofrendo, culpando um, culpando o outro, sofrendo e reclamando. E como eu disse, a reclamação mascara o verdadeiro problema. Só que a reclamação, isso aqui é para você guardar. Reclamação, gente, é um remédio que logo perde o efeito. Você fica ali, reclama. Ai, tô bem, dura meia hora. Reclamação é um remédio que logo perde o efeito. Quando eu vejo gente reclamando demais, é porque toda hora tem que tomar desse remédio, porque o efeito passa rápido. Aí reclama de novo, reclama disso, reclama daquilo, reclama disso. Meu Deus, livrai-me. Livrai-me. Eu estou vivendo um momento que eu falo assim para Deus: Deus, me ajuda a não falar certas coisas, porque eu fico olhando para as pessoas e fico pensando, o que impede essas pessoas de entenderem certas verdades? Eu não tenho força para isso. Mas tem força para fazer tantas outras coisas que não deveria fazer, mas não para isso, não para olhar para dentro de si e perceber que a sua vida está só começando. Está só começando. Então entenda isso. Vamos para o terceiro. Leia comigo. Minha vida pode estar paralisada porque tenho uma visão negativa sobre meus objetivos. Deixa eu te explicar uma coisa sobre alguém que tem TDAH.
Porque tem muita gente que não tem e faz a mesma coisa. Uma pessoa que tem TDAH, ela é capaz de passar o dia inteiro planejando, construindo tudo na mente, mas no final do dia não realizar absolutamente nada. Ficou tudo aqui. Essa hiperatividade mental, esse processo todo só na cabeça. Pensou e não. Agora, você não precisa ter TDAH e está fazendo a mesma coisa. Não, eu vou resolver isso, eu vou resolver, passou um mês, eu vou resolver, passou 6 meses, eu vou resolver, passou 1 ano. Não, eu vou seguir em frente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso agora vai encerrar, porque só depende de você. Se você não der um passo adiante, nada, absolutamente nada vai acontecer. Se você der um passo atrás, começa tudo de novo, é um retrocesso. Aonde você vai parar nesse processo? Então entenda, você está com uma visão muitas vezes negativa dos seus objetivos. Não sei se isso vai dar certo. Não sei se isso funciona. Não sei se eu quero isso. Não sei se eu quero aquilo. Porque se você não mudar seu olhar, sua vida vai se tornar negativa. As pessoas que você ama, você só vai ver o lado negativo. De tudo, você só vai ter uma visão pessimista. Deus pode colocar a maior bênção diante de você, que você vai olhar para aquilo e achar um defeito. Muitas vezes ficamos sem ação porque achamos que os desafios para sair da paralisação são maiores do que a nossa capacidade, mas isso não é verdade, gente. Não é. O nosso Deus é maior, Ele nos capacita. Já essa vida, se você deixar, essa vida diminui você. Diminui você. E você pode pensar que os desafios que estão à sua frente são fortes demais, que você é fraco ou fraca para conseguir superá-los, mas acredite, em Deus você pode. Em Deus você pode. Eu acho que seria para mim uma frustração muito grande se um dia eu parasse de me reinventar, de me ver talvez vivendo coisas que eu ainda não conquistei, mas quero viver. E eu acredito que há tempo ainda, dá tempo de reconstruir, dá tempo de fazer, dá tempo de recomeçar tanta coisa. Quando o apóstolo Paulo olha para Deus e fala: Senhor, há um espinho na minha carne, tem um problema na minha vida. Eu amo a resposta que Deus dá a Paulo. E Paulo pede para Deus 3 vezes: tira esse espinho da minha carne, tira esse problema da minha vida, tira isso da minha vida. E aí Paulo diz: qual foi a resposta de Deus? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai para a luta, Paulo. É com esse espinho que você vai aprender a crescer, viver, compreender, se manter. Teu espinho é teu trabalho, teu espinho é tua empresa, teu espinho é tua luta familiar, mas é com isso que você vai crescer, que você vai se aperfeiçoar, que você vai se engrandecer. É esse novo desafio, então encara esse novo desafio. É esse novo momento, então siga esse novo momento em frente. Se você tiver que lutar contra você mesmo, lute, porque o poder de Deus se aperfeiçoa aí, na fraqueza. Na fraqueza. Permita-se, você tem que permitir, acreditar que pode dar certo, gente. Não, preguiça de começar tudo de novo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Continue lutando. Encontre novos caminhos, novas maneiras. Se reinvente. Faça a coisa funcionar. Permita-se acreditar que pode dar certo. Acredite em você. Aí as coisas vão mudando nesse processo. As coisas vão mudando. Quando todo mundo chega dizendo que a terra prometida não tinha nada de prometida, era tudo negativo,
Josué e Caleb falaram diferente. Josué e Caleb, dentre os homens que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. E .com.br, o assunto está resolvido. É excelente. Para de pôr defeito nas coisas, vai dar certo. Reinvente, pense, faça. Eu sei que, nossa, a maioria de nós acha mais fácil abandonar, fugir, deixar, mas se você parar para pensar, só depende de você e vai dar certo. Mas sem você não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. Tem coisas que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer por você. E Deus, para que Ele também faça, Ele espera que no mínimo você dê o primeiro passo. No mínimo você dê o primeiro passo. Senão nada vai acontecer. Pode ser que você esteja, já vou terminar, gente, diante de um grande desafio. Mas se observá-lo com uma lente pessimista, com certeza não conseguirá superá-lo. Mas não vai mesmo. Ah, eu não dou conta. Não vai dar. Ah, eu não consigo. Não vai conseguir. Ah, eu não posso. Não vai mesmo. Não vai. Não vai. Não vai. Mas comece a falar o contrário. Resumindo, você precisa olhar as coisas de uma maneira melhor. Reduzir o tamanho dos problemas e não aumentar. Não aumentar. É por isso que a vida da gente fica paralisada. A gente deixa o passado interferir, a gente olha para o futuro com negativismo, a gente acha que é fraco, que não vai dar conta, a gente vai ficando paralisado, né? E aí, eu vou dizer para vocês, eu sempre falo para as pessoas, tem um tempo para tudo. Talvez você teve um tempo na sua vida que você era jovem, inconsequente, não pensava. Mas agora use essa experiência, já que você amadureceu um pouco, para se tornar uma pessoa mais madura, que sabe pisar firme nessa vida e faça as coisas diferentes. Então, posso resumir para a gente orar? Posso resumir? Vamos lá? Está difícil? Está complicado? Talvez seja sim para as duas coisas. Não reclame e não coloque a culpa nos outros. Acredite no poder de Deus para lhe dar o quê? A vitória. A vitória. E é isso. Minha esposa está lá se embelezando. Eu já vou achar alguém para esticar minha cara porque eu não vou ficar para trás. No mínimo eu empato esse jogo. Mas a gente não pode desistir. Você não pode desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua felicidade. Mas tem muita gente ruim nesse mundo. Tem muita gente boa também. Ah, mas tem muitos problemas, mas tem muitas vitórias também. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. E cada um enxerga a vida com os olhos que tem. Então se pergunte com que tipo de olhar você está olhando para a vida agora. Vamos ficar em pé? Vamos orar. E vamos fazer uma declaração aqui. Minha vida começa a mudar hoje. E começa a mudar comigo. Você vai olhar em volta, está tudo igual, mas a coisa vai ter mudado dentro de você, na sua cabeça, no seu coração. As coisas vão ter começado a mudar. É assim que a vida é. Então, olhe para Deus agora como um Deus capaz de moldar a sua existência. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que, para nós, ó Pai, tudo o que nos aconteceu vai servir apenas de aprendizado, de experiência, para uma vida melhor, para a construção de sonhos. Que não seremos mais, Senhor, dominados pelo medo, pela negatividade, pelo pessimismo.
que não vamos mais, Senhor, ficar culpando os outros, mas vamos agir, vamos tomar decisões certas e coerentes, não vamos mais permitir que a vida nos atropele, mas nós vamos começar a viver e a construir uma história verdadeira para nós. Eu mereço ser feliz, eu mereço viver aquilo que eu sempre sonhei, eu mereço alcançar meus sonhos. O Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe que eu tenho lutado por isso. Por isso, o Senhor me abençoa e não me deixa retroceder. Me tira dessa paralisia em que eu me encontro hoje e me lança, Senhor, rumo a uma vida totalmente diferente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.